Mas vamos entender o que vem a ser uma história em quadrinho? As histórias em quadrinho são histórias compostas pela linguagem verbal e não verbal. Eu já falei isso, né? Na verdade, a história em quadrinho é uma história, é uma representação de história de linguagem mista. Porque eu tenho a linguagem verbal, eu tenho a parte escrita e eu tenho uma linguagem não verbal que seria as figuras, as imagens. São apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são expostos e a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Então, as falas dos personagens, elas vêm em balões. Não só as falas, mas os pensamentos, né? Alguns barulhos também podem ser apresentados dentro de alguns balões. Então, ela é uma história que ela é composta da figura dos personagens, das falas sendo postas em balões, certo? Essas são algumas características das histórias em quadrinhos. Há também histórias em que não se usa nenhum tipo de balão. A mensagem é transmitida somente através dos desenhos e das expressões faciais. Então, nem sempre vão vir os balões, certo? Há histórias em quadrinhos que eu vou ter as figuras, né, as imagens e as falas sendo conduzidas em balões. Há histórias em quadrinhos em que eu vou ter só as imagens, tá bom? Isso é permitido, mas que, se eu prestar atenção, eu vou conseguir fazer a interpretação correta da história. As histórias em quadrinhos são registradas, em sua grande maioria, em gibis. O que seriam os gibis, pessoal? São revistas, né? São revistas onde se registram apenas histórias em quadrinhos. Hoje em dia nós temos os gibis, nós temos os mangás, todos eles trazem histórias em quadrinhos. É claro que cada um com a sua característica própria, mas trazem histórias em quadrinhos. Aí eu tenho nessa imagem, né? Eu tenho nessa imagem capas de revistas de histórias em quadrinhos. No caso aí, eu escolhi duas capas da Turma da Mônica Jovem, tá bom? Então, vamos conversar um pouco sobre aquilo que a gente encontra nas capas, né, das histórias em quadrinhos, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta: quais elementos estão nela? Eu tenho aí o título, o título da revista, né? Qual é a revista, né? É a revista da Turma da Mônica Jovem. Aí eu venho com os títulos menores, né? Enfim, tem outros elementos que nós já vamos observar. E qual a importância das capas para a revista e para o leitor? Então, vamos responder essas duas perguntinhas no próximo slide. Então, vamos lá. Nós voltamos aí à imagem das duas capas de revista, certo? Nós podemos observar que eu tenho aí, ó, Turma da Mônica Jovem, que seria a marca, né? Que seria aí a série de revistas que eu tenho, né? A Turma da Mônica. Eu tenho aí o título dessa revista, né? Eles cresceram. Aí nós temos aí no canto direito superior, dizendo estilo de mangá. Então, essa revista aí foi construída em estilo de mangá, certo? No canto esquerdo, lá em cima, eu tenho a editora, que é Maurício de Souza, né? Aí eu vou ter o número, que aí está registrado número 1. Vem o valor, né? Que é de R$ 5,90 cada revista, né? R$ 5,90. Aí lá embaixo eu tenho o código de barras, tudo bem? No cantinho direito eu tenho lá a assinatura do Maurício de Souza, que é o autor, né? Que é o criador dessa revista, tudo bem? Então, são esses elementos que comumente vêm nas capas de revista de história em quadrinhos. Vamos observar outra? Ó, eu tenho lá a Turma da Mônica Jovem, né?
que é a sequência de revistas, né? A série de revistas. De novo, eu tenho ali a numeração, né? Nós temos aí as mesmas coisas. Dessa vez, o nome da editora foi posto abaixo, né? No canto esquerdo, abaixo. Eu tenho aí o título, que é Te Amo Pra Sempre, tudo bem? A assinatura do Maurício foi colocada no canto direito, lá em cima, tá? E aí, o que nós podemos concluir e observar? O que será, que importância tem a capa de uma revista em quadrinho, né, de uma história em quadrinho, para que o leitor possa compreender, né? O que é importante? Primeiro, nós podemos entender que a capa de uma revista de histórias em quadrinho, ela tende a chamar a atenção do seu leitor. Quanto mais chamativa ela for, mais o leitor vai ter interesse de ler aquela revista, né, de histórias em quadrinhos. Então, são esses elementos que nós podemos encontrar. Agora, observemos uma das páginas de uma revista de histórias em quadrinhos. Aí eu tenho 2 páginas de revistas de história em quadrinhos. As 2 são da Turma da Mônica. Mas a da esquerda é da Turma da Mônica Jovem, né? E a da direita é da Turma da Mônica. Nós podemos notar aquilo que nós vimos anteriormente, ó. A página da esquerda, ela tem elementos verbais e não verbais, certo? Só que os verbais têm em maior número. Enquanto da direita, o único elemento verbal que nós vamos ter vai ser o nome Mônica lá em cima, né? Mas no decorrer da história, nós podemos observar, né, que são pouquíssimos elementos verbais, né? Tem lá o ban também na hora que ela lança o coelhinho, mas são poucos elementos verbais. Na história da esquerda, né, nós temos um pouquinho mais de elementos verbais. Então, vamos observar? Olha lá. Dentucinha, só um pouco. Então, na primeira imagem aí, nós temos a Mônica apontando para os dentes e ela brincando. A dentucinha, só um pouco. Aí, vamos para o segundo quadrinho. Ela olha para o Cebolinha e fala: mas se eu fizer um biquinho assim... Aí, no do lado, ele some. Some o quê? O fato dela ser dentuça. Aí, no último quadrinho, nós temos aí uma palavra que representa um barulho. Schwack. Né? Ela dá um beijo aí no Cebolinha. Então, esses aí são os elementos que nós temos nessa página de história em quadrinho. Nós podemos observar que nós temos elementos que são figuras, que são elementos não verbais, mas nós temos também elementos verbais, que são as falas dos personagens, a representação dos barulhos. Tudo bem, pessoal? E ali do lado, né, na história em quadrinho da Mônica, mas aí já não é a Mônica Jovem, é a primeira versão aí da Turma da Mônica, né, uma das primeiras versões, que é a Mônica sendo apresentada nesse vestidinho vermelho. Nós temos aí só as imagens. Na primeira imagem, o que nós temos, pessoal? A Mônica tá levando lá o seu coelhinho para dar um banho nele, né? Lavar o coelhinho. Lembrando que é um coelhinho aí de pelúcia. Aí ela tá muito bem, né? Lavando seu coelhinho. Na terceira ela vai secar. No quarto quadrinho ela tá aí, né? Segurando com amor seu coelhinho. Até que aparece o Cascão lá no quinto quadrinho. Ela fica chateada e tampa lá o coelhinho no cascão, né? Aí nós temos o ban, que é o barulho, né, dela tampando no cascão o coelhinho. Aí ela fica abismada, né? E aí ela vai socorrer não o cascão que levou a pancada, mas o coelhinho. Nós temos aí uma outra história em quadrinho que já é um pouquinho diferente. O que nós temos aí escrito não são os balões. Isso daí são o quê, pessoal?
nós vamos ver posteriormente. São legendas, né? Pode ser que não tenha balões também, tenha só a legenda. Nós já vamos ver o que vem a ser uma legenda, tá bom? As histórias em quadrinhos, elas também podem apresentar onomatopeias. O que seriam as onomatopeias? Eu tenho aí uma definição de onomatopeia, tá? Mas eu vou falar em resumo o que é uma onomatopeia. Isso daí está na apostila de vocês para que vocês possam ler, vocês possam ter. Mas o que vem a ser as onomatopeias? As onomatopeias são as tentativas de escrever os sons que são produzidos. Esses sons podem ser feitos por animais, por objetos, por seres humanos, tudo bem? Então, é a tentativa de escrever os sons. Então, vamos observar aí algumas imagens. Ó. A primeira, nós temos a imagem de objetos se partindo. Aí, nós temos aí o cracks, né? Crash. Então, são palavras que estão representando objetos se partindo. Do lado, nós temos um beijo. Smack, né? Então, essa palavra smack está representando o barulho do beijo. Nós temos embaixo ali o Cebolinha dormindo e nós temos ronk, que está representando o ronco. Buá, que está representando o choro, né? O nhec, 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 que está representando a questão da mastigação. Aí nós temos outros barulhos, barulho de sono, de trovoada, né, de falas longas, barulho de água, tibum, né, chuar, dependendo aí de como a água vai ser utilizada. Nós temos o bang, que é o barulho de explosão, barulho de raiva, de som de animais, né? O barulho do sopro, das batidas na porta, dos aplausos. Então, toda essa tentativa de escrever o som que os barulhos produzem são onomatopeias.